Bom dia, boa tarde, boa noite, tá tudo bem com você? Que tem como signo solar, como seu ascendente ou lunar, a constelação de Sagitário. Seja bem-vindo ao canal da Cigana Isolda. Esta é uma previsão para o segundo semestre de 2022. Lembrando a vocês que o ano começa em 20 de março, o ano astrológico. Então, nós estamos aqui já com uma previsão para os meses de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, tá? Então, tudo que vai ser dito aqui pode acontecer nesses 6 próximos meses. Para quem não me conhece, meu nome é Marisa, sou uma capricorniana com ascendente em Gêmeos. E já veio aqui cartinha, né, para a gente meditar. Você, Sagitário, é merecedor de tudo que está recebendo. A sorte lhe sorri e a grande sorte é saber prosseguir e fazer o que lhe é pedido com alegria e responsabilidade. Olha aí o recado do oráculo para você, Sagitário. Gratidão. Vamos ver aqui a magia da bruxa, o que ela tem para dizer para você nesse próximo semestre de 2022 e um pedacinho de 2023. Vamos lá. Desculpem minha voz, mas eu tô bastante constipada, né? Tá frio aqui na Bahia e eu não tava mais acostumada, né? Ai, o corpo da gente é uma novela. Ele acostuma, ele fica climatizado e aí a coisa fica feia. Bom, a carta do mural diz que você deve ser sua prioridade. Gente, não importa a situação que vocês venham a passar ou tenham que enfrentar, vocês devem se libertar das cargas alheias. Problemas dos outros são deles. Neste momento, a prioridade deve ser você, Sagitário. Não adianta você querer ajudar se o seu tanque de combustível está quase vazio. Sabe aquela história do mergulhador que vai tentar socorrer o outro, mas tem pouco oxigênio, acaba morrendo os dois? Então é melhor você, Sagitário, priorizar a sua verdade, as suas necessidades, aquilo que está lhe fazendo falta. E os outros, cada qual com sua cruz, que carregue sua cruz sozinho, não é isso? Vamos cuidar de você. Vamos agora pedir ao tarô energia da bruxa de Évora. Vou pedir 4 cartas. Norte, sul, leste, oeste. Que são as direções de nossa vida. Ó, gente, tem aqui carta. Vamos ver o que veio. Veio um montinho, ó. Norte, sul, leste, oeste. Gostei das cartas, adorei, por sinal. Vamos ver, Sagita. Deixa eu baixar aqui para vocês visualizarem bem, tá? Aqui. Bom, o norte é o que nos direciona pela frente às batalhas. É tudo aquilo que nós precisamos realmente, né? Passar sem... Não tem como cortar. Mas como é uma carta muito positiva, que é o 10 de ouros, eu não tô com medo aqui, porque 10 de ouros, o 10 em geral são finalizações, né? Fins de ciclo, algo aí acontecendo. E ouros vem relacionado à matéria, aquilo que é palpável. Então, assim, é uma carta que vem pedindo a você, Sagitário, que respeite as mudanças que vão acontecer na sua vida e que podem ser decisivas para você. Nesse segundo semestre, na sua visão, as situações estão tanto quanto turvas e você está tendo uma certa dificuldade de enxergar direito.
mas eu vejo que muito em breve essas mudanças importantes e necessárias chegarão e tudo vai começar a se mover de forma rápida. E algumas boas situações acontecerão com você, mostrando que o terreno está sendo preparado para isso. Então é uma carta positiva, tá? E diz que a tua vida vai passar por uma reviravolta. Eita! Que bom! E são reviravoltas positivas. Gente, no sul, que é onde seus pés caminham, né? Nós temos o Rei de Ouros. Olha só para essa figura, né? Um velhinho bonachão, com a vida ganha, feliz, né? Aí esse sorriso tranquilo. Então esse rei aqui no seu caminhar, ele é um presságio de coisas boas. Ele representa a conquista, autoridade, domínio sobre situações adversas. Ele também pode estar falando de você, Sagitário, se você for um homem maduro, ou de alguém na sua vida que tem uma sabedoria que adquiriu através da experiência e que pode lhe aconselhar melhor sobre situações. Essa carta fala do poder financeiro, da inteligência necessária para pôr em prática suas ambições. Fala da sua objetividade em lidar com diversidade e personalidades ambiciosas que estão ao seu redor. Então, você conseguindo, né, controlar essas pessoas aí que vêm, tipo assim, colocando alguma coisa no seu caminho que lhe atrapalha. É ter coragem de correr risco, a persistência para alcançar metas. Ele também fala que pode ser você, sagitariana, com essas qualidades que eu falei. Então, assim, você precisa, no geral, incorporar as características desse rei, tá? Para que tudo possa, para que você conquiste aquilo que você deseja. Na carta do leste, vocês têm a carta da força. O leste é onde as coisas nascem, onde elas se iniciam. E aí vem a carta da força, ou seja, você, Sagitário, conseguiu dominar seus instintos. E agora você tem um recomeço, um novo começo, né? Então, assim, é a representação de que você está diferente. Você fez uma reflexão sobre o tipo de força que você precisa empregar para vencer, para recomeçar. É uma carta que fala do autoconhecimento, do equilíbrio e que vai fazer toda a diferença na sua vida. Essa carta vem muito assim, falando do... Você conseguiu controlar paixões. Você não está mais se deixando dominar. E você está conseguindo exercer poder, persuasão, mas sem força bruta, sem ações impensadas. Você está conseguindo ser mais construtivo. Houve um domínio emocional através de situações que você vem passando e que agora é como se as pessoas dissessem, é um leonino, nossa, como tá calminho. Mas você continua com vigor, com coragem, sabe? Eu vejo assim que você continua lutando contra si mesmo. Mas você está acreditando mais em você. Então, assim, o que vem aí é uma superação de desafios, é você reiniciando sua vida de uma forma mais calma, mais branda, como você nunca viveu em toda a sua existência. Nas finalizações, que é a carta do Oeste, vocês vêm com o 3 de paus. Conclusões de projetos, de situações, de pessoas, né? O Oeste é onde o sol se põe, onde as coisas se encerram. Então, assim, o 3 de paus, ele vem trazendo para você um momento ideal para você ter uma expansão pessoal, abrir a sua mente. Talvez opções que você nunca tenha pensado, vislumbrado,
estão aí diante de seus olhos e você deve pegar. Inclusive, para alguns sagitarianos, eu vejo uma expansão de projetos ou de coisas que você faz indo para outro país. Você lançando base em outro país. Olha só, tem Sagitário aí que vai ficar famoso. Invista no seu talento, na sua história. Porque essa daqui é uma carta que fala de ter coragem para avançar, de planejar o futuro, de não ter medo de se expor. É hora de você mandar para o sol poente seus medos, suas frustrações, suas indecisões. Porque agora a força assegura que todo projeto seu bem semeado vai germinar e vai frutificar. É uma oportunidade de expansão que você está tendo aqui, ó. Nossa, então assim, vamos planejar, deixar bem fincada numa estaca, bem fincada no chão, para você poder embarcar nessa viagem de mudança, tá bom? Que legal. Fico feliz. Fico muito feliz. Nossa. Deixa eu pedir um conselho aqui pro tarô Zen de Osho. Manda um conselho para Sagitário. E veio a carta da voz interior. Essa voz não fala por palavras, mas por linguagem que a gente às vezes não reconhece do nosso inconsciente. A voz interior às vezes é meio brincalhona, principalmente quando você mergulha profundamente nas emoções. E ela vem muito ligada ao cosmos por intermédio dessa coroa aí que você vê em forma de lua crescente. E ela diz que há muitos momentos na sua vida, Sagita, em que muitas vozes parecem estar te chamando em várias direções. E aí vem uma confusão. Mas lembre-se de procurar o silêncio e centrar dentro de você mesmo. Só assim você vai conseguir ouvir a voz da verdade. Eu digo que quando você faz meditação, pouco a pouco tudo se acomoda. Você estará curado. Vai jogar fora algum remédio e vai viver sua verdade, cheio de vida, radiante, satisfeito, abençoado. Toda a sua vida se transforma em uma prece sem palavras, ou melhor, explicando, em um estado de oração, um estado de graça, de beleza, que não pertence a este mundo. Eu até deixei na playlist aí do canal um vídeo de meditação de 6 minutos. Para quem está começando, para quem diz que não tem paciência, 6 minutos passam rapidamente. Basta você colocar o vídeo para tocar, fechar seus olhos. E no início imagine uma paisagem onde você gostaria de estar. Ah, eu não consigo. Então acende uma vela e fica olhando para a chama. Tenta não pensar em nada, só naquela chama e deixa tocar a meditação, tá? 6 minutinhos apenas, até você conseguir fazer um tempo maior, tá certo? Gratidão ao tarô Zen Osho. Vamos à nossa cigana Isolda.
Carta maravilhinda do Sol. O mensageiro, as soluções, a vitória, a árvore. Deixa eu puxar aqui. Âncora. As alianças. A estrela. As ervas. Fundo do baralho, a torre. Pronto. Deixa eu dar uma... Aí. Aqui nós temos como base energética a maravilhinda carta do Sol. É uma carta que traz sucesso, felicidade, calor, sorte. Simboliza também um sim, se você chegou aqui com alguma pergunta. E também representa a carta de Pai Oxalá. Ela fala muito que você é inteligente, cheio de energia. Aqui fala em bons negócios, em sucesso financeiro. Para quem quer, vem aí um cargo de chefia, uma promoção. De toda forma, é a carta mais positiva do baralho. Traz mensagem de realização, de conquista, de tudo. Sucesso em tudo aquilo que você se dedicar a fazer nesse momento. E se você tem algo em mente, você quer fazer, arregace as mangas, é o momento de empreender algo novo. Vem aí um semestre de conquistas, de ter sucesso na vida. Então, assim, uma fase próspera, sabe? É o seu momento, Sagitário, de brilhar, de confiar no seu potencial. No amor, esta carta aponta uma grande fase de felicidade na vida a dois. Essa relação tende a ser muito positiva, de entendimento, e eu vejo que está clareando. Se passava um momento de dificuldade, agora começa a clarear. Então aproveita essa fase para fazer as coisas que vocês gostam. Para quem estava brigado aí, aqui aponta algum tipo de reconciliação. E eu vejo vocês tentando reconstruir esse relacionamento. Quem está sozinho vai surgir um amor arrebatador, mas não se empolga muito, para não começar a querer controlar o outro, né? Aí não dá. Então, de toda forma, é uma fase positiva, interessante, você mais animado. Quando eu falo em carreira, em trabalho, é uma fase de sucesso, de recompensa. Você está num momento de ideias brilhantes, de criatividade. Então, assim, eu vejo promoção, gratificação, coisas boas vindo aqui na sua vida. Você está sendo bem avaliado pelos seus superiores. Então, assim, use essa fase de luz a seu favor. Se tinha alguma coisa que não estava boa aí no seu trabalho, né, dificuldade, tudo vai se esclarecer, até porque você vai começar a ver a situação de outra forma, com mais clareza. E você que está desempregado, é um ótimo momento para novas oportunidades no caminho. Agora você precisa saber fazer uma escolha para o futuro, não é pegar o primeiro que aparece, não. Veja algo que venha para ficar, sabe? Na saúde eu vejo uma fase boa, vitalidade, mesmo quem está dodói vai melhorando, né? E as coisas vão ser esclarecidas, que eu acho que você tinha um tratamento errado aí no seu caminho. Agora eu deixo aqui, né, um alerta para problemas de sinusite, gripes, alergias. É necessário tomar cuidado com isso. Quando eu olho aqui as cartas de entorno, gente, desculpem, essa virose está incomodando bastante. Eu vejo que muitos de vocês estão meio que retirados da vida social. E isso é bom porque está trazendo um autoconhecimento, uma evolução e está aflorando conhecimentos espirituais de outras vidas. Você está tendo insights que você nunca pensou. Mas você não precisa ter medo, tá?
Aqui o cavaleiro assegura que alguns sonhos se realizarão na sua vida. A árvore aqui fala da cura física que vem aí, emocional, espiritual, trazendo sorte, força, felicidade. A carta de número 16, que é a carta da sorte, da estrela, fala em sucesso, em sonhos se realizando. A carta das ervas fala que alguns sagitarianos vão ganhar um destaque público. Você é uma pessoa de muita sorte, deve ser aquele que vai lançar bases em outro país, né? O sagitário que vai para outras terras. Aqui diz que é hora de você assumir uma relação que você só vinha enrolando, tá na hora de fazer o pedido de casamento. Para de enrolar outra pessoa, Sagitário. Eu vejo aqui também sucesso, crescimento e vejo aqui você alcançando objetivos profissionais com muita energia, com muita fé, os problemas se dissolvendo. Quando eu olho essa coluna aqui, Sagitário, eu vejo a carta base aqui como mensageiro. Esse mensageiro é uma carta de rapidez ligada ao elemento fogo, né? Mas ela traz como fundo do baralho a cartinha da torre. E aqui fala que alguns de vocês estão vivendo uma ligação amorosa kármica, que é preciso, se tem algum probleminha aí, reflita, porque alguma coisa depende unicamente de você, uma atitude, né? Ali já falou, fazer o pedido de casamento, né? Formalizar essa união. E é um período que você precisa meditar, né? Para encontrar essa resposta que eu já estou te dando, que você está vivendo aí um relacionamento de outras vidas. E os sonhos vão se realizar, trazendo muita harmonia entre vocês. Você precisa demonstrar atitude, né? Vamos lá. Seja corajoso, corajosa, faça o pedido. Vamos ver aqui. Nessa coluna, vocês têm como energia base a carta das soluções ou da chave, tá? Como a própria carta diz, ela abre e fecha portas. E muitas vezes você precisa olhar para o passado para não cometer os mesmos erros. Não é olhar com dor nem com mágoa, mas olhar com gratidão pelo ensinamento recebido. Talvez você esteja deixando passar alguma coisa ou esteja repetindo algo ruim. Aqui me fala de uma sociedade que não é relacionamento, porque aqui dá entrada de dinheiro, ó. Ou aquisição de um bem material que vocês queriam muito. E aqui me diz de escolhas, né, que você vai fazer, porque essa pessoa com quem você vai se associar é uma pessoa próspera também. Bem como também aqui fala do casamento ou de você já estar casado com alguém que pode te ajudar a chegar no sucesso que você quer, tá? Nessa linha aqui, vocês têm como base energética a carta da cruz. A cruz, ela é uma expressão de fé, ela é uma expressão de finalização e de triunfo diante das adversidades. Não é uma carta que deve ser temida. E ela fala aqui de muitos sagitarianos tendo um encontro religioso, ou já frequenta algum local religioso, que a fé em vocês é algo muito forte. E aqui ela vem fazer alicerce, porque muitos de vocês estavam presos numa situação e entraram para essa fase religiosa até por um certo arrependimento, mas hoje vocês estão firmes, alicerçados, estão destinados a fazer o que vocês fazem, a seguir o caminho escolhido. Vejo aqui um destino e um karma para aquele sagitariano que está muito conectado à espiritualidade. Você tinha realmente, então aqui ó, são sagitarianos
que além de assumir algum tipo de religião, tem um papel importante, seja um dirigente, seja alguém que auxilia, seja alguém que propaga essa religião. Era seu destino, tá bom? Nessa linha aqui, nós temos a carta da árvore. Gente, eu sempre lembro que não é para todos, tá? Pegue somente as energias que você está vivenciando. O resto entrega para o universo. A carta da árvore é uma carta que vem dizendo aqui do seu crescimento interior, da sua conexão com a espiritualidade, com a sua evolução pessoal. Porque quando você estiver mesmo equilibrado, você vai ter segurança, estabilidade. E para que isso ocorra, procure locais de natureza, abrace uma árvore, ande descalço na relva. Você precisa se conectar. Aqui me fala de uma relação amorosa, estável, segura, mas também me fala de um acordo comercial de longo prazo que tem dado muito certo, tá? Então, assim, vocês veem que são energias bem fortes, né, Sagitário? Energias boas. Aqui eu vejo um Sagitário recebendo notícias. É um concurso que você fez, né? E que não estava chamando, você precisou recorrer à justiça por conta de... Olha, infelizmente, tem forças ou pessoas mais fortes que você que continuam impedindo você de assumir seu concurso, viu? É nosso Brasilzão, velho de guerra, né? Famoso QI que indica. Vejo aqui notícias não muito agradáveis também, referentes a um processo judicial que já tem um longo tempo que caminha aí. Coisa não tá bonita. É como se você estivesse perdendo o direito, algo assim, tá? Vejo também uma pessoa, não é uma pessoa, um advogado que você acha que pode confiar e não deve confiar. Aqui fala de uma viagem terrestre para uma sagitariana. Fala também de um dinheiro, um conflito, alguma contenda que você está tendo por dinheiro e que, por sinal, você vai ter algumas perdas. Vejo você iludido. É até uma certa imaturidade sua pensar que você ia pegar nesse dinheiro. Acho que você foi precipitado ao abrir aquela ação judicial, viu? Ou você foi enganado. Esse deslocamento por terra dessa mulher sagitariana é para resolver isso. Mas olha, amiga, não tô vendo ganho nessa contenda judicial. Tem gente aqui com problema de ovário tentando engravidar e não consegue. Precisa de auxílio médico. Precisa ver as taxas hormonais. E tem uma pessoa dentro de sua casa que fica fazendo muita intriga. Isola essa pessoa. E também, assim, presença de... Sabe aquela pessoa negativa que você fala assim, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu vou me lançar em outro país. Aí a pessoa, pra quê? Em outro país, você não dá conta nem no Brasil e já quer ir para outro país. Sabe aquela pessoa gorenta? Ai, tira essa pessoa da sua casa. Gente, que energia ruim. Ela corta a sua prosperidade.
Engraçado, se o seu casamento não tivesse a base boa que ele tem, já tinha caído por conta desse agouro dessa pessoa. Jesus amado. Ela corta tudo de bom que vem na sua vida, Sagitário. Tira ela de perto de você. Deus é Pai. Bem, meus amores, eu espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês possam anotar aí na sua agenda as coisas boas, se prevenir desse alerta de pessoa ruim e que nós possamos, né, ter um fim de ano aí, esse próximo semestre, melhor do que o primeiro, bom, pelo menos ali na primeira parte foi ótimo, né? Que nós saibamos agradecer pelo dom da nossa vida, por aqueles que nos apoiam, e até agradecer por esse povo aí, né, que testa a nossa paciência. É só afastar, é só orar que a vida progride. Eu agradeço a você, agradeço a Deus, aos seres de luz que aqui estiveram, que nós possamos sempre agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão.